Eu quero dar só mais um recado também, antes de ministrar. A maioria já conhece, mas como hoje a gente já está no ar, né? Como hoje a gente tem colocado a palavra nas redes sociais, eu quero tomar esse cuidado que eu não precisaria tomar, talvez, se a gente não estivesse divulgando. Nós não somos uma igreja que faz campanhas, pelo contrário, né? A gente até adverte sobre elas. Nós não somos uma igreja que faz desafios, muito menos os financeiros. Nós não somos uma igreja que prega a prosperidade na base da barganha. Nós não somos uma igreja que prega dízimo no toma lá da cá, né? Nós não fazemos do altar num lugar, um mercado de escambo. Sabe o que é escambo? Aquele lugar que a pessoa vai e deixa o pato e compra, pega uma dúzia de ovos, deixa a farinha e pega a banana, né? Às vezes a gente vê que o altar do Senhor é tratado dessa forma. Nós não somos esse tipo de igreja. Porém, é preciso que você saiba, isso não significa que nós não acreditemos na prosperidade de Deus para as nossas vidas. Nós acreditamos, e mais do que isso, nós vivemos a prosperidade de Deus neste lugar. Esta é uma igreja extremamente próspera, em todos os sentidos. Deus opera milagres aqui de provisão, a começar que Ele já nos deu um nome que é vida plena, vida abundante. Então Deus jamais negaria aquele que é o propósito, aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas e para esse ministério. Eu queria esclarecer isso porque hoje eu vou falar exatamente sobre isso, né? Eu vou falar exatamente sobre a prosperidade que Deus tem para os seus filhos. Amém? Deus tem prosperidade para os filhos dele. Em Lucas capítulo 15, versículo 14. E havendo ele dissipado tudo, ele é o filho mais jovem que pediu a herança do pai, né? E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém? Aleluias. Querido Deus e Pai, Senhor, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra, ela tem poder para salvar, ela tem poder para curar, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Nós declaramos agora que nós nos rendemos a Ti como criança, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a orientação do Teu Espírito Santo e queremos Te obedecer. Que toda resistência espiritual e toda resistência da alma silencie e caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro que somente a voz do Teu Espírito Santo é ouvida neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode tomar teu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Diga assim: ano do filho pródigo. Deus me deu uma visão. Eu vou voltar para a casa do Pai. Fala de maneira mais convincente isso. Eu vou voltar para a casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Deus tem insistido demais conosco de que este é um ano em que nós precisamos ter foco. Deus nos deu uma visão e nós precisamos olhar para essa visão para alcançar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Deus tem colocado no nosso coração que neste ano Ele vai nos entregar coisas grandes e tremendas, a despeito
do problema na Bolsa da China, a despeito da crise econômica que o país atravessa, a despeito dos problemas que a política do Brasil, mais do que vivendo, está provocando, a despeito de qualquer crise ou de qualquer ameaça, Deus tem nos prometido um ano sobrenatural, um ano extraordinário, um ano para que nós vivamos os impossíveis de Deus. Apenas não perca o foco e não limite o poder de Deus. Eu quero que essa palavra reverbere hoje no seu ouvido. Diga assim bem baixinho: eu não posso perder o foco, muito menos limitar o poder de Deus. A pior coisa, diga isso, a pior coisa que eu posso fazer em 2016 é limitar o agir de Deus na minha vida. Amém? Aleluias. Quando Deus começou a falar conosco a respeito dessa parábola do filho pródigo e da palavra que ele tinha para este ano, declarando que era o ano do filho pródigo, eu fui surpreendido com algo que foi muitas vezes sussurrado no meu ouvido, que era a respeito da prosperidade que Deus tem este ano para as nossas vidas, porque não era algo que aos meus olhos saltava a partir da palavra do filho pródigo. Eu acho que tem muitas mensagens ali que são muito gritantes, como a mensagem do arrependimento, como a mensagem do ciúme do filho mais velho, como a mensagem do amor incondicional do pai. Mas a mensagem de uma vida próspera não é exatamente o que está contido lá. E quando Deus nos deu a oração do ano, e eu vou rapidamente te convidar, a gente consegue colocar, Sheilinha, a oração do ano do filho pródigo? A gente ainda não está acostumado, acabamos não orando. Eu vou orar com você agora. A gente devia ter feito isso mesmo, mas esse momento é melhor. Nós vamos orar juntos a oração que Deus nos deu para este ano. E eu quero que você observe que esse tom da bênção e da prosperidade de Deus, ele está muito presente na oração. E depois que a oração ela aconteceu ali, que a gente orou pela primeira vez, eu falei: puxa, mas que engraçado como esse tema da prosperidade é tão presente aqui. E eu fui buscar de Deus, e hoje eu vou partilhar com você o quanto Deus quer te dar um ano de prosperidade sobrenatural. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque Deus tem prosperidade para a nossa vida. Amém? Vamos orar juntos? Eu declaro que 2016 é o ano do filho pródigo, ano de eu voltar para a casa do Pai. Eu declaro que vivo um tempo de profunda intimidade com o Pai, quando eu vou me encontrar com sua presença e amor incondicional. Neste ano, eu tomo consciência de minha condição de filho amado, me arrependo das minhas dúvidas e distanciamento e tomo uma decisão. Eu me levanto de toda a prisão do engano, da miséria, da humilhação e tomo o caminho de volta para a casa do meu Pai. No caminho de volta, eu sou guiado pelo Espírito Santo, tenho meus olhos espirituais abertos, enxergo as promessas do Pai para a minha vida e sigo firme, sem me desviar, em direção aos braços do meu Pai. Eu declaro que neste ano eu encontro perdão, descanso e refrigério nos braços apaixonados do Pai que tanto me ama. E por tanto me amar, eu sei que no lugar da acusação e da culpa, meu Pai tem presentes, motivação nova, autoridade e honra. Ele prepara uma mesa para mim, Ele me faz prosperar, o meu cálice transborda,
e Deus inaugura um tempo de realização dos sonhos e cumprimento das promessas. Neste ano do Filho Pródigo, Deus prepara festa para mim e inunda minha vida de alegria. E assim, como filho que tem direito a convidar os amigos, eu vou aos esquecidos, aos abandonados, aos entristecidos e presos, para anunciar a graça e o amor incondicional do Pai. E juntos vamos nos alegrar, louvar e celebrar na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que palavra tremenda, né? Aquele trecho que fala: eu tomo consciência da minha condição de filho amado, e eu me levanto de toda a prisão da miséria, toda a prisão da humilhação. É algo tão tremendo, queridos. Deus quer nos arrancar. E aí eu quero conversar contigo com algo que Deus mostrou. Se eu pedisse para você, semana passada, conversando com os adolescentes e com os ex, eu fiz essa pergunta para eles e eu quero fazer para você. Se eu pedir para você, qual o sentimento, se eu te perguntar qual o sentimento na história do filho pródigo, na história narrada por Jesus aí em Lucas 15, qual o sentimento daquele filho mais novo que mais chama a sua atenção? De toda a parábola, quando você vê mostrando ele, qual é aquele que mais chama a sua atenção? Provavelmente, né, a maioria de vocês talvez me diga, alguém diga um, alguém quer dizer, sem medo de errar, porque não tem certo e errado. Diga um. O filho mais novo. Arrependimento. Arrependimento, vergonha. Que mais? Fala, pode repetir. Reconhecimento. Que mais? Eu acho que para mim o sentimento mais forte, que falou mais forte, ele sentiu vergonha. Mas a vergonha venceu? Não. O que venceu? O arrependimento. Não é verdade? O arrependimento, sem dúvida nenhuma, ele sentiu vergonha. Mas a vergonha, ela é um passo que nos paralisa, né? O arrependimento, ele é um passo que nos leva adiante, né? O arrependimento foi tão grande que ele superou. E aí, qual foi a atitude que mais saltou aos olhos? Foi o fato dele, o sentimento foi ele se arrepender, mas a atitude foi a dele se levantar, reconhecer. Quem falou reconhecimento? Alguém falou, né? Ele reconhecer que na casa do pai era bem melhor, né? E ele voltar, ele tomar o caminho de volta, não é verdade? Agora, o que, e esse é o ponto, né? O que de fato fez com que o filho se arrependesse e tomasse o caminho de volta foi esse escaneamento que ele fez da realidade. Ele olhou e reconheceu a realidade. Ele gastou tudo que o pai tinha dado, sim ou não? Sim. Torrou toda a grana. Aí houve uma grande crise econômica lá no país. Sei lá se teve uma operação Lava Jato, se foi descoberta corrupção na Petrobras, sei lá o que aconteceu, mas houve uma grande crise econômica e ele começou a passar por um grande perrengue financeiro, não é isso? Um grande aperto financeiro. E ele passou a trabalhar duro, porque vamos combinar que ele era filhinho de papai, não é isso? Mas aí ele teve que começar a trabalhar duro. Ele chegou a passar fome, ele chegou a desejar comer a comida dos porcos, não é? Será que a gente pode falar que ele tinha uma vida de miséria? Não é verdade? Você acha que ele estava passando por humilhação? Sim ou não? Não é verdade? E todo o cenário de miséria e de humilhação levou aquele homem, levou aquele jovem, não sei o quanto ele era jovem ainda, né, nesse momento da vida dele, a uma reflexão. A Bíblia diz que ele caiu na real, né, e pensou: como assim? Na casa do meu pai, os empregados têm tudo o que precisam,
Os empregados têm comida, têm tudo que eles precisam para viver, e eu aqui, longe da presença dele, passando fome e humilhação. E aquilo, né, caiu no coração dele e começou a produzir algo. Eu vou pedir para você apertar o botãozinho do pause aí, e vamos para outra ponta dessa história. O filho mais velho, aquele que nunca desonrou o pai, aquele que nunca fez feiura, aquele que ficou ali na casa trabalhando. A Bíblia fala, e ele fala, né, que trabalhando como um verdadeiro servo, trabalhando como os empregados da casa. Quando eu olho para a história narrada ali por Jesus, queridos, eu posso perceber que aquele pai, ele era muito rico e poderoso, porque logo no início, quando a Bíblia fala que o filho pediu para ele: me dá a minha parte da herança, quando ele repartiu, se fosse lá em casa, repartiu as dívidas, repartiu não sei o que, não ia sobrar muita coisa não, né? Um boleto para você, uma promissória aqui, outra ali. Ele repartiu tudo, e quando o filho volta, tem um monte de empregado, tem casa, o filho está trabalhando, o outro está trabalhando em algum lugar da fazenda lá longe. Ou seja, aquele homem tinha muito poder, aquele homem tinha muita riqueza. A festinha que ele fez de última hora, eu estava comentando isso com a Paula, até fui dar uma pesquisada. Eu gosto muito de churrasco, né, tal, assim, puxa, vamos brincar que fui pego de surpresa. Meu filho, que eu não via há tanto tempo, voltou. Não tem problema, né? Pega um potinho de Doriana que está lá na geladeira, põe mais água no feijão, faz lá um omeletezinho, uma virada, glória a Deus. Não, meu amigo, o cara falou: mata o novilho gordo, mata o bezerrinho cevado. Eu dei uma pesquisada, queridos. Um boi pesa 1 tonelada mais ou menos, tá? Um boi bom, você pode pegar 1 tonelada e 200, né, 1.200 quilos, alguma coisa assim. Se você for para o lado dos novilhos, você pode estar falando de um novilho gordo de uns 400 até mais quilos, 500 quilos. Mas se você muito econômico, muito conservador nos meus indicadores, vamos pensar que o boizinho gordo lá, o novilho gordo, tinha 300 quilos. Também fui pesquisar e eu vi que quando você mata o boi vivo com 300 quilos, 50% é gordura, pele e sangue, e só 50% é o que você extrai de carne. Se o novilho tinha 300 quilos, é um novilho magro, não é o gordo, eu tenho certeza que tinha mais. Meu amigo, de última hora, de improviso, Paulinho, ele fez um churrasco com 150 quilos de carne. Quando eu vou fazer conta para os meus amigos que comem pouco assim, eu ponho meio quilo para ninguém passar fome no churrasco. Quem faz conta de churrasco aqui? 500 gramas de churrasco é para ficar o dia inteiro comendo lá, assim ou não? Né? Ele tinha 150 quilos de carne. Picanha, maminha, bife ancho, fraldinha, o que você quiser, tibone. Ou seja, havia muita provisão. Eu não sei qual era o sentimento, porque eu, lá na minha casa, eu moro, aqueles que já foram lá sabem disso, eu moro encostado a um condomínio, muro com muro. E eu moro encostado com o salão de festas e a churrasqueira do condomínio, né? E quando eu comprei a casa, a última coisa que a dona da casa me levou para mostrar foi a churrasqueira da casa, que fica lá em cima. Tem uma churrasqueira bem legal lá em casa, que a proprietária de quem eu comprei mandou fazer. E ela falou: essa churrasqueira não existia. Ela falou: mas eu não aguentava mais. Cada vez que o pessoal do condomínio fazia um churrasco, eu morria de vontade de comer o churrasco. Então ela fez a churrasqueira por causa do churrasco do vizinho, né? Porque vamos brincar que churrasco é cruel, né? O cara começa a queimar a carninha lá, falando: eu não acredito. Aquele filho mais velho, que sentimento é esse, né? Que o pai dele matou novilho gordo, meu amigo.
150 quilos de carne na grelha, e ele fala com o biquinho: eu não vou entrar, magoou, estou de mal, não brinco mais. O sentimento, a revolta, ele fala: eu trabalho para ti há tantos anos, trabalho como um verdadeiro escravo, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Agora, para esse pilantra aí do meu irmão, que gastou o dinheiro dele, e a Bíblia é muito gentil, né? Me conte quando você viu um filho nervoso falando com o pai e fala assim: esse seu filho que matou o dinheiro com as meretrizes. Tá bom. Tá bom que foi assim o diálogo, né? Papai, onde já se viu esse meu irmão que gastou dinheiro com essas moças da vida? Meu amigo, foi um barraco na porta do churrasco do papai, né? Que sentimento é esse, né? O que é esse sentimento de ciúme do irmão que impede o filho de entrar na festa do irmão? Esse sentimento ele está tão presente nas nossas vidas, querido. A gente é muito rápido para se identificar com o filho pecador, porque nós somos tão humildes. Ai, eu também já fui muito pródigo, já decepcionei tanto a Deus, já pequei tanto, já fui para o mundo, já fiz tanta bobagem. Mas a história termina que você está na igreja, né? Olha como você é lindo, né? Agora, e a outra história? Eu também já fiquei tanto na igreja, fiquei com tanta raiva quando o pastor chamou o outro para servir a ceia. Eu também já estive na igreja e não me conformei de ver a prosperidade do meu irmão e na minha vida não acontecer nada. Quantas vezes este sentimento não nos impediu de participar da festa que Deus tem preparado? Mas esse não é nosso tema hoje, eu não vou parar aqui. Eu quero falar para você: Deus quer causar um profundo impacto na sua vida, um impacto capaz de fazer você entender e viver a prosperidade que Ele já preparou para aqueles que entendem seus direitos e sua autoridade de filhos. Só para o seu irmão aí do lado acordar, diga bem alto: a pior coisa que eu posso fazer em 2016 é limitar o poder de Deus na minha vida. Deus quer causar um impacto capaz de mudar a rota da sua vida. Deus quer causar um impacto capaz de te trazer de volta para a casa do Pai. Deus quer causar um impacto capaz de te fazer entrar nas promessas que Ele tem para a sua vida. Deus me falou: os meus filhos têm mente de escravos, pode avisá-los. Falei: como assim? Meus filhos têm a mesma mente que tem o povo que eu libertei do Egito. Isso é muito sério, queridos. Nós temos mente de escravos. E aí eu fui procurar e eu vi uma passagem. Eu tinha visto um pregador ler essa passagem, e eu fui procurar na Bíblia, Salmo 78, versículo 41. É um pregador de fora, e eu procurei na Bíblia em português e eu não achava o que eu queria, e aquilo que eu entendo que Deus queria para a sua vida. E a versão mais famosa da Bíblia é a versão King James. Aí até pedi para a Ana, ela tem eu não tenho essa Bíblia, a versão King James em português, e eu pedi para ela me mandou. Infelizmente na Bíblia em português não tem isso. Mas olha o que o salmista Davi, no Salmo 78, no versículo 41, ele fala, Deus fala, está se queixando do povo que saiu do Egito e não entrou na terra da promessa. E aí o salmista Davi, relatando o sentimento de Deus, ele
inglês, a frase é essa aqui: they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Essa palavra aí, olha, limited, limitaram, né? A tradução, põe a tradução pra gente. Sim, eles voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel, colocaram limites em Deus. E assim, a pior coisa que eu posso fazer na minha vida é colocar limites para o agir de Deus. Sabe por quê? Se você faz isso, você não vai entrar na terra da promessa. Deus começou a ministrar no meu coração e falar: eu tirei meus filhos da escravidão do mundo, mas eles continuam colocando limites no meu agir. Eu tirei meus filhos da escravidão do mundo, mas eles continuam com uma mente de escravos. Eles continuam pensando como derrotados. Eles continuam limitando o meu poder. Eles continuam agindo e vivendo pela própria força. Eles continuam vivendo uma vida de miséria e de privações. Eles continuam vivendo uma vida de humilhações e de tristezas. Tudo porque eles limitam o meu agir na vida deles. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Queridos, só há duas formas de você viver na vida. Ou você vive a vida de forma natural, como a maioria das pessoas vive, ou você vive a vida de forma sobrenatural. Não tem outra escolha. Ou você vive a vida natural dos homens, ou você vive a vida sobrenatural de Deus. O que você quer viver? A vida natural dos homens ou a vida sobrenatural de Deus? Ou você vive uma vida debaixo da crise que estão anunciando aí nas redes sociais e na imprensa e em todos os lugares, ou você vive uma vida debaixo do poder e da palavra que o Pai tem para a sua vida. Não tem escolha. Ou é natural ou é sobrenatural. Ou é debaixo do que o mundo fala, ou é debaixo do que Deus fala. Ou é debaixo da tua força, ou é debaixo da força de Deus. Ou é às custas do teu braço, ou é às custas do braço forte de Deus. Você precisa decidir. Você precisa escolher que vida você quer viver. Eu posso te falar uma coisa: eu não conheço ninguém que tenha vivido com Jesus de verdade, não de maneira religiosa, mas de verdade, e tenha sido envergonhado. Não conheço. Aliás, um outro pastor, colega meu, ele concorda comigo. Lá no Salmo 37, 25, ele fala: fui moço, agora sou velho, e jamais vi um filho de Deus, um justo, desamparado ou mendigar o pão. Fui moço, tenho cabelos brancos, bem pouquinho ainda. Paulinho já pode falar mais do que eu, pô. Jamais vi um filho de Deus envergonhado, mendigando pão. Agora, aqueles dois filhos. Não, vou perguntar: quem aqui é filho de Deus? Ô glórias! Alguém não levantou a mão? Fala aleluias! Amém? E aqueles dois da parábola também eram filhos daquele pai? Sim, não era? Mas foram humilhados, não foram? Passou privação, não passou? Passou fome, não passou? Talvez, como muitos aqui, o fato deles serem filhos de um pai rico e poderoso. Lembra que eu falei? O pai deles era rico e poderoso. Amém? Diga assim: o meu pai também é. Sim ou não? Amém. Teu pai do céu é rico e poderoso ou não? Dono de todo ouro, de toda prata? Sim ou não? Tem o coração dos reis nas mãos? Sim ou não? Agindo Deus, nada nem ninguém pode impedir? Amém? Fala assim: meu pai é rico e poderoso. Mas isso pode não adiantar nada se eu continuar vivendo uma vida de cabeção, de escravo, com uma mente de derrotado, de miserável. É isso. Aqueles dois
né? Eu enganei vocês, né? Fiz vocês orarem bem forte essa oração. Aleluia! Aqueles dois eram filhos de um pai rico e poderoso. Isso não os impediu de viver uma vida de privações, de humilhação, de tristeza, de amargura. Ambos. Você está pensando no que foi para o campo, mas o outro era um amargurado, o outro era um triste, que não tinha nem um cabrito para fazer festa, trabalhava que nem um condenado lá, e murmurava e reclamava da vida. Não sei quem era pior. Por que eles viviam? Pergunta assim, pastor, por que sendo filho de pai rico e poderoso, o cidadão pode viver debaixo de tamanha miséria e humilhação? Responde aí, pastor. Sabe por quê? Porque eles não conheciam o pai. Eles não sabiam o pai que eles tinham. É verdade. Eles não conheciam o pai. E se você é filho de Deus e passa uma vida de humilhação e miséria, eu posso te garantir, você ainda não conhece seu pai. Você ainda não conhece tudo que ele já preparou para você no curso de vida. Você não conhece os direitos que ele já conquistou para você. Glória a Deus. E você não tem usufruído. Eu comecei esse culto falando lá em Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. O meu povo é levado como escravo porque lhes falta entendimento. E ele fala mais em Oséias 6,6: eu não quero sacrifícios, eu não quero holocaustos, eu quero misericórdia. Adianta você dar dízimo, fazer sacrifício, desafio e não conhecer a Deus? Não adianta nada. O que Deus quer é que você o conheça. O que Deus deseja. Por que eles não conheciam a Deus? Pergunta, pastor, como é que pode o cabra morar na mesma casa do pai e não conhecer o pai? E eu te digo, responda-me você. Falta de relacionamento. Se puder aparecer, já estava na tela. Relacionamento. Eles não tinham relacionamento com o pai. E porque eles não tinham relacionamento, os dois erram e os dois pagam um preço por isso. Qual é o preço que se paga por não se ter relacionamento com o pai, não se conhecer o pai e, portanto, não poder viver da abundância que o pai tinha? Eles não desfrutam de todas as riquezas e recursos, eles não desfrutam da prosperidade que os pais têm para os filhos. E ontem eu estava conversando com a Paula e estava falando isso. É tão engraçado o erro dos dois, porque não dá margem para a gente escapar. O primeiro erra porque eu quero ler para um toma posse antes da hora daquilo que é seu por direito, mas vai para longe da casa do pai. Sim ou não? Sim. Um toma posse daquilo que era dele por direito, mas vira as costas e vai para longe da casa do pai. Qual é o resultado? Dor, humilhação e tristeza. O outro nunca sai da casa do pai, mas jamais toma posse daquilo que é dele por direito. Qual o resultado disso? Tristeza, amargura e sofrimento. É muito interessante isso. E qual filho você tem sido? Porque a gente é várias vezes na nossa vida, ao longo da nossa jornada, um e outro. Você tem sido aquele filho que recebe a bênção e dá linha na pipa? Gente, como pastor, isso é o que eu mais vejo. Tem cara que vem aqui e fica 6 meses chorando, se derramando, se quebrantando, porque está falido, porque está quebrado, porque não tem nada. Deus começa a mudar a história. Cadê o cabra? Sumiu. Né? Da minha parte que daqui a pouco vem uma crise, daqui a pouco, pelo amor de Deus, eu não estou rogando praga pastoral, mas é a realidade, né? Daqui a pouco vem uma luta, aparece de novo, né?
às vezes estão mais preocupados com a bênção, né? Ou você é aquele outro que fica cumprindo ordenanças religiosas, que fica aqui com essa carinha de santo, mas a tua vida está toda destruída. Ou até você já se escondeu lá no fundo, nem aparece na igreja, né? Só vem quando o pastor chama. Eu falei que eu vou fazer toda hora a despedida da Jéssica, que aí o Paulinho vem. Brincadeira, gente. É que eu amo muito o Paulinho, eu queria que ele viesse mais aqui. Só isso. Às vezes ele se esconde. A coisa que eu mais vejo é crentinho emburrado pelos cantos, cheio de mimimi com Deus. E aí você vai perguntar: não, está tudo bem, tudo bem, não, tudo, ainda fala profeticamente, tudo vai bem, todo jeito que Deus quer. Aí eu falo que ele queria falar, mas eu queria estar do jeito que o diabo gosta. Uma hipocrisia religiosa, um farisaísmo religioso que dá nojo. Ainda bem que eu não sou Deus, porque eu não aguento. Eu tenho asco de ver crente com essa cara, sabe? E o pior é que aí quando ele fica mais ousado, ele começa a olhar para você, porque você é o representante de Deus, e começa a acusar a tua prosperidade, a olhar para você com um olhar de acusação da tua bênção. A tua felicidade ofende ele. Fica olhando para você assim, marrento. Hello? Se procederes bem, também não serás aceito. Por que deixaste o teu semblante descair? Aí o que o cara quer é matar o irmão, como aquele outro lá do Gênesis. Esse é o sentimento que está no coração do cara. Você acha que esse amiguinho aqui que chamou as moças da vida de meretrizes, na versão King James, o que ele ia fazer se pegasse o irmão? Se com o pai ele tratou desse jeito, se o irmão aparecesse na porta do churrasco, o que você acha que ia acontecer? Passava a peixeira no bucho do cara, aí que ia ter mais churrasco. Seja qual for a tua situação hoje, seja qual for o teu problema, Deus tem todo o poder. Diga assim: o meu Pai tem todo o poder e todos os recursos. Deus tem provisão, Deus tem cura, Deus tem honra, Deus tem festa, Deus tem alegria para a sua vida. Deus só não tem uma coisa: o meu poder de escolha, a minha decisão. Isso Ele entregou para mim. Amém? Deus tem todo o poder. O único poder que Ele não tem é o de decidir por você. Isso Ele deu para você. Isso é o que a gente chama de viver do livre-arbítrio. Agora, tudo que você precisa para ter a sua história mudada, como aquele filho teve, é se arrepender com sinceridade. Tudo que você precisa, posso falar uma coisa? O problema não está na casa do Pai. O problema não está na igreja. Você vai ir de igreja em igreja, você vai ir de lugar em lugar e vai continuar um crente mimimi. Você vai ir de igreja em igreja, de lugar em lugar e vai continuar olhando para a grama do seu irmão. Você vai ir de igreja em igreja e de lugar em lugar, e enquanto você não assumir que o problema é com você, não é com a casa do Pai, não é com o Pai e nem com o seu irmão, a sua vida não será transformada. Não vai haver prosperidade. Não vai haver prosperidade profissional, não vai haver prosperidade de relacionamento, não vai haver prosperidade ministerial. Não adianta, queridos. Ou você assume viver uma vida de relacionamento com seu pai, ou você vive uma vida distante dele, mesmo que você finja que é crente. O problema é teu, mas você vai estar distante de Deus. Ou você tem relacionamento, ou você não tem. Relacionamento é assim, não se finge. Ou você decide se arrepender e voltar para a casa do Pai, ou você vai passar necessidade e humilhação. É o que é, queridos. Eu não posso
dourar a pílula para você. Só na presença de Deus há plenitude de paz. Só na presença de Deus há plenitude de alegria. Só na presença de Deus há plenitude de todos os recursos. Não tem escolha. Ou você decide assumir um compromisso com Deus, ou você assume uma vida descompromissada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você precisa decidir. Eu só posso te dizer uma coisa: Deus não vai te obrigar a ficar na casa dele. Diga assim: Deus não vai me obrigar a que eu fique na casa dele. Porque Deus, queridos, Ele faz o convite, mas Ele jamais obriga. Eu sempre ficava espantado, falava: Deus, por que aquele pai que é o Senhor repartiu o bem e deixou o filho ir? Deus, por que aquele pai ficou esperando e nunca foi buscar o filho que estava naquele miserê danado? E aí Deus fez entender: simplesmente porque eu dei o livre-arbítrio para os meus filhos. Se ele der um passo na minha direção, pode ter certeza que eu vou correndo e me jogo no pescoço dele, e abraço e beijo, e coloco o anel e dou veste. Mas o passo é dele, não é meu. O passo é seu, não é de Deus. O passo é do filho, não é do pai. Você é quem tem que decidir. Ai, mas por que isso aconteceu comigo? Ai, por quê? Porque você tem dura cerviz, porque você é orgulhoso, porque você é vaidoso, e porque você não curva a sua cabeça e não se arrepende. Vocês sabem que durante muito tempo eu sou um pastor muito amoroso. Deve ser culpa do meu pai, dos meus pais, mas de verdade, eu falo isso, eu sou muito carinhoso. Sim ou não, igreja? Está gravando, hein? Está gravando. Mas eu sofria muito quando alguém se afastava da igreja. Eu sofria demais, e eu queria ir atrás, e eu buscava e insistia, até que um dia, nessa passagem, Deus falou para mim assim: você já viu eu correr atrás dos meus filhos? Eu estou sempre pronto, de braços abertos, para receber os meus filhos de volta, mas eles voltam com a própria perna. Então, meu amigo, eu não vou atrás de você, porque meu pai não vai. Esse lugar está sempre aqui, e o pastor Silvio está sempre aqui, de braços abertos. E se tem uma coisa que não tem neste lugar, é a acusação. Você vai entrar aqui, você vai querer falar: pastor, esquece isso, vamos comer uma esfirra na Lamara, né? Vamos adorar a Deus. Mas posso falar uma coisa? Eu não vou atrás. Não vou, porque Deus falou para eu não ir atrás, porque Ele não vai atrás. Ah, e a história da ovelha perdida? A história da ovelha perdida, Deus estava mostrando no contexto para os fariseus que Jesus tinha vindo atrás das ovelhas perdidas, assim como atrás da moeda. Mas a atitude do pai não é ir atrás dos filhos que estavam dentro de casa, que pegaram a sua parte da herança e foram gastar por aí. Diga assim: a pior coisa que eu posso fazer em 2016 é limitar o poder do meu pai. Sabe o que Deus me falou? Deus me falou que Ele tem um ano de conexões sobrenaturais. Queridos, só falam em crise, só falam em tragédia. O ano começou dia 4, até agora eu tive 10 dias úteis, né? Eu já fechei um contrato fantástico para esse ano com um grande laboratório químico, e vou dia 1º de fevereiro fechar o segundo contrato. Quer dizer, em menos de um mês Deus já me deu 2 contratos que às vezes eu levo 2 anos para conseguir, porque é um contrato que eu vou receber todo mês por causa desse contrato. Porque Deus tem conexões sobrenaturais para realizar na sua vida esse ano. O seu telefone vai tocar, as pessoas vão te chamar, vai haver provisão sobrenatural. Deus tem um ano de milagres e de prosperidade para a sua vida.
mas a decisão é sua. Você é quem tem que voltar para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai não é de aparência, é voltar com o coração rasgado, é voltar prostrado, é voltar compromissado, é voltar entregue. Que vida que você escolhe? A vida do filho que volta para a casa do pai e celebra o churrascão com o cordeiro gordo lá, ou a vida do filho marrento, marrudo, que continua todo orgulhosinho passando aperto? Você precisa escolher. Qual é a tua decisão? Você quer ir para o churrasco com o pai, ou você quer ficar aí todo marrentinho com essa sua fama de bad boy? Você que sabe. Que vida que você escolhe? A vida do filho que vive às próprias custas, ou a vida do filho que se arrepende, volta para a casa do pai e vive uma vida de poder, de honra, de roupa nova, de anel, de celebração e de alegria? Deus colocou claro no contexto dessa parábola: eu crio as situações econômicas na vida dos meus filhos para que eles se arrependam e voltem para a minha presença. Deus permitiu aquele contexto econômico todo para que aquele filho se arrependesse e voltasse para a casa do pai. E glória a Deus, porque ele se arrependeu e voltou. Mas qual é a tua escolha? Porque, fala assim, que ele pode, ele pode. Eu não preciso duvidar disso. Fala assim, eu sei que ele pode. Aleluia. Eu acho que você precisa dizer, eu sei que ele pode. Aleluia. Aleluia. Ô Ju, traz esses adoradores do coral aí hoje, pode ser? Quer fazer uma jam session aí, misturar? Diga assim, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de não te conhecer. Eu me arrependo de muitas vezes virar as costas e ir para longe. Eu me arrependo de muitas vezes ficar, mas estar ainda mais longe de tua presença. Eu me arrependo porque eu ainda desconfio de ti. Eu me arrependo, Pai, porque eu ainda ajo como se o Senhor não se importasse com a minha vida e nem comigo. Eu me arrependo porque eu ainda ajo de maneira orgulhosa. Mas Pai, eu não quero continuar vivendo essa vida. Eu não quero mais uma vida de escravo. Eu não quero mais uma mente de escravo. Eu não quero mais limitar o teu agir e o teu poder na minha vida. Senhor, como aquele filho, hoje eu caí na real e eu quero tomar uma decisão. Eu quero voltar para a tua casa. Eu vou viver a vida de filho amado. Eu vou enxergar e exercer meu direito e a minha autoridade de filho. Eu vou viver da prosperidade que o Senhor derrama na tua casa. Eu vou viver uma vida de relacionamento contigo e com os meus irmãos. Eu arranco fora toda a mágoa que me faz ficar em solidão. Eu arranco fora toda a sedução do mundo que me leva para longe da tua presença. Eu arranco fora todo orgulho e toda vaidade que me afastam de ti, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas eu muitas vezes sou quem limito o teu poder. Me ajude, Senhor, a ser diferente, a agir diferente. Eu quero voltar para a tua casa. Eu quero voltar para os teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Oh! Glória a Deus. Aleluia.
forças para o teu